Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos continuar a correção da 125 até a 137, tudo bem? Então vamos lá. 125, primeira questão. A professora de Pedro desenhou algumas figuras com os formatos de retângulo e quadrado usando uma mesma unidade de comprimento. Observe a cena e responda a pergunta que ela fez. Usando algumas das figuras representadas no quadro, é possível compor uma nova figura cuja área é representada por um trinômio quadrado perfeito? Quais são essas figuras? Então, será 1, 3, 5, ou 1, 5 e 6, ou 3, 4, 5 e 6. Aqui na página 128, produtos notáveis na planilha eletrônica. Isso aqui, se a gente estivesse em sala, ia pedir para vocês levarem o computador e nós iríamos realizar, né? Mas podemos nos organizar futuramente. Aqui, ó, lembra da aula anterior que eu expliquei sobre o produto da soma e o produto da soma, que é A mais B ao quadrado, separado é A mais B vezes A mais B? Então, é assim que a gente utiliza na planilha eletrônica. Aí, nós usamos essa fórmula aqui, ó, para poder calcular o que ele está pedindo. Aí, na letra B, o valor obtido de DFH na linha 4 será 81. Letra C, essa fórmula vocês irão colocar. Na letra D, o produto da soma pela diferença, lembra da fórmula, que é A mais B vezes A menos B? Seria A5 mais B5 vezes A5 menos B5, na planilha eletrônica. E a fórmula para determinar a diferença será essa daqui. Tudo bem? Página 129. Questão 2. Desenvolva os produtos notáveis. Produto da soma, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, aqui, separando, é A mais 4B vezes A mais 4B. O primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com segundo. Simplificando, vai dar A ao quadrado mais 8AB mais 16B ao quadrado, que é o produto da diferença, né? É onde é A mais B vezes A menos B. Aí, ó, aqui, ó, vai ser primeiro com primeiro, mesma coisa, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Simplificando, 4m ao quadrado menos 12m mais 9. E a letra C, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Simplificando, vai ser 9x ao quadrado y ao quadrado menos e ao quadrado sobre 16. Escreva os produtos como uma diferença de quadrados. Então, seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A fórmula resumida dele, né? X ao quadrado menos 16. Mesma coisa aqui, ó. 7p ao quadrado menos 2q ao quadrado. Que será 49p ao quadrado menos 4q ao quadrado. Mesma coisa para esse daqui, ó. Produto da soma pela diferença. 1/3 x ao quadrado menos y ao quadrado. E a letra D, 8a ao quadrado menos 1/2 ao quadrado. Então, aqui, para você resolver esse tipo de questões, é só lembrar da fórmula. Quando você vê que a fórmula é desse jeito aqui, você irá usar essa forma. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Quando você vê que ele tem essa característica aqui, A menos B ao quadrado, você irá usar A ao quadrado menos 2A vezes B mais B ao quadrado. E quando você vê que ele tem essa característica aqui, ó, A mais B vezes A menos B, então a fórmula será A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, essas são as três formas usuais no trinômio quadrado perfeito, que você só precisa substituir aqui. Tudo bem? Quarta questão. Em seu caderno, realize os cálculos necessários e responda os itens a seguir. Qual é o polinômio que deve ser adicionado a 2a menos b ao quadrado para obtermos 2a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado? Nesse caso, você irá resolver esse produto colocando nessa fórmula. E o que irá faltar é menos 2a ao quadrado mais 5ab.
Na letra B, o que irá faltar é menos 8x ao quadrado, menos 10xy, menos 3y ao quadrado. E a letra C, o que irá faltar é 2q. Questão 5. Luiz reservou determinada área de sua fazenda para construir um curral. A área reservada por Luiz tem forma quadrada com x metros de lado e o curral será construído conforme a figura. Escreve uma expressão que represente a medida da área do curral que ficou sem cobertura, sabendo que a área coberta tem formato quadrado. Então, aqui a gente vai pegar primeiramente essa área, né? X vezes x ao quadrado, menos x menos 10 aqui, ó. Essa toda parte aqui é x, né? E se eu quiser saber só essa parte que ele tá querendo, eu tenho que subtrair por 10. Toda parte é x e essa parte que não entra é x menos 10. Então, x menos 10 ao quadrado. Calculando aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, irá ser x ao quadrado menos 20x mais 100. Então, ficaria x ao quadrado menos x ao quadrado, menos com menos é mais, 20x, e menos com mais, menos 100. Ou seja, 20x menos 100. Escreva o trinômio que representa a área da parte coberta do curral e quadrado a diferença de dois termos correspondentes a esse trinômio. Então, seria x menos 10 vezes x menos 10, que seria x ao quadrado menos 20x mais 100. Ou x menos 10 elevado ao quadrado. 6. Escreva como Rafaela resolveu 95 vezes 105. Agora, calcule mentalmente. 2 vezes 8, 96. 899, 375, 1584, 851 e 9.991. Você vai realizar essa mesma forma aqui, ó. 100 menos 5, 95. 100 mais 5, 105. Aí ela pegou 100 ao quadrado menos 5 ao quadrado. 10.000 menos 25, 9.975. Mesma coisa você vai realizar aqui, tá bom? Você vai fazer o mesmo processo aqui, tá bom? Sempre soma para mais para poder encontrar o valor comum. Por exemplo, a letra A seria 10 mais 2 vezes 10 menos 2. Entenderam? Aqui na letra B seria 30 menos 1 vezes 30 mais 1. E assim vocês iriam. Aqui seria 20 menos 5 vezes 20 mais 5. E assim vocês irão continuar. Tudo bem? 7ª questão. Observe a seguir como André calculou A mais B ao cubo, ou seja, o cubo da soma de dois termos. Então, seria A mais B vezes A mais B vezes A mais B. A mais B ao quadrado, né? Repetiu duas vezes, que seria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vezes o terceiro, A mais B. A fase distributiva aqui, ó. A vezes A ao quadrado ao cubo. A vezes 2AB ao quadrado B. A vezes B ao quadrado. E depois, B vezes A ao quadrado, B vezes 2AB e B vezes B ao quadrado. Simplificando, vai ficar A ao cubo vezes 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Calcule, ou seja, calcule o cubo da diferença de dois termos. Aí, no caso, será A menos B ao cubo. Produto da diferença aqui dos dois, A ao quadrado menos 2AB vezes B, vezes A menos B. Faz a distributiva, né? Em cada um será A ao cubo menos A ao quadrado B, menos 2A ao quadrado B, mais 2AB ao quadrado, mais AB ao quadrado, menos B ao cubo. Simplificando, irá ficar A ao cubo menos 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, menos B ao cubo. Quadrado da soma de três termos. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer distributiva duas vezes, né? A mais B mais C vezes A mais B mais C. O A vai multiplicar um por um, A vezes A vezes B, A vezes C. O B também, B vezes A, B vezes B e B vezes C.
E o C também, C vezes A, C vezes B e C vezes C. Simplificando ele tudo, vai ficar assim. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Letra B. Efetue os cálculos e verifique se o valor numérico de A mais B mais C ao quadrado de forma reduzida são iguais. Então, no lugar do A você coloca 3, do B coloca 2 e do C coloca 1. Vai dar sim 36, a letra B sim 49 e a letra C sim 81. Página 132. Escreva na forma fatorada o polinômio que representa o perímetro dos polígonos regulares. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Se nós temos aqui 5 lados, será 5 vezes 2x mais 1. Aqui nós temos 8 lados, então será 8 vezes m mais 2 vezes m menos 2. Aqui temos 6 lados, então será 6 vezes m, 3m mais 2. E o último, nós temos aqui 14 sobre 3 vezes y mais 1. Segunda questão. Em cada um dos polinômios, determina o fator comum de todos os termos. Aqui é múltiplo de 3, né? Na letra B, o que se repete em todos eles é o m elevado ao quadrado. Na letra C, o fator comum é tudo múltiplo de 2. O A se repete em todos eles. E o menor expoente aqui é o B ao quadrado, que também se repete em todos eles. E a letra D, o fator comum aí é m ao quadrado e n ao cubo. Terceira questão, fatore os polinômios abaixo no caderno, em seguida escreva na forma fatorada. Então aqui, ó, essa forma fatorada a gente tira a raiz do primeiro e do último. Qual é a raiz de 64? 8. Qual é a raiz de A ao quadrado? A. E o sinal aqui do meio ficou menos, eleva ao quadrado. Pronto, acabou aí. Raiz de 4p ao quadrado, raiz de 4, 2, raiz de p ao quadrado, b. Repete o sinal de menos, raiz de 1 será 1 e eleva ao quadrado. Letra C. Aqui é o produto da soma pela diferença. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 100, 10. Raiz de 64, 8. E o último, raiz de 36, 6. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de y à quarta, y. Raiz de z ao quadrado, z. Pronto, acabou aí a questão. Questão 4. Há outro detalhe aqui na terceira questão, por que a gente sabe que ficou desse jeito? Quando ele tem essa expressão, lembra da fórmula A ao quadrado mais 2A vezes B mais B ao quadrado, que representa A mais B ao quadrado? Quando ele tiver esse termo assim, a gente já sabe que ele tem que se tornar assim, ó. A mais B ao quadrado quando for mais. E A menos B ao quadrado quando for menos, que daí só muda o sinal daqui. Esse sinalzinho de mais fica menos. Agora, quando ele não tem nenhum valor no meio, que ele só tem o primeiro e o último valor, ele já é o produto da diferença, que é ao quadrado menos B ao quadrado, que também pode ser descrito como A mais B vezes A menos B. Então, isso aqui é só a prática para você identificar qual tipo de produto notável essa questão se tornou. Questão 4. Qual monômio deve ser adicionado a cada um dos polinômios a seguir para que ele seja um trinômio quadrado perfeito? Então, aqui está faltando 8m ou menos 8m. Na letra B, 25. Na letra C, 20p ao quadrado Q ou menos 20p ao quadrado Q. E na letra D, 4x ao quadrado Y ao quadrado. Quinta questão. Associe cada um dos polinômios à sua forma fatorada escrevendo o símbolo romano correspondente. Então, aqui será 4, 3, 1 e 2. Sexta questão. Escreva na forma fatorada o polinômio que representa a área da figura ao lado, considerando que as medidas estão em uma mesma unidade de comprimento. Então, seria n vezes p, mais o vezes p, mais m menos 2p, vezes p em evidência. Aí, calculando tudo, quem é o fator comum é o p. E repete tudo dentro do parênteses. N mais O mais M menos 2P. Questão 7. Simplifique os polinômios e escreva cada um deles em sua forma fatorada. Então, seria 3 vezes y, 3y, 3 vezes 2x, 6x, 5 vezes 2x, 10x, 5 vezes menos 3,
menos 15y. Aqui, 6x mais 10x, 16x, 3y menos 15, menos 2y. E ainda dá para fatorar, o fator comum aqui é 4. 4 vezes 4x e 4 vezes menos 3y. Aqui, letra B, fator comum, 2a vezes 8a, 16 ao quadrado, 2a vezes mais b, mais 2ab, menos b vezes 2a, menos 2ab, menos b vezes a, menos b ao quadrado. Simplificando, vai ficar 16 ao quadrado, menos b ao quadrado, ou, esse aqui é o produto da soma pela diferença, ó, a ao quadrado, menos b ao quadrado, que irá ser 4a mais b vezes 4a menos b. Página 135, para nós tirarmos as dúvidas, letra A. De acordo com o texto, quais matemáticos foram os primeiros a determinar a maneira de resolver equações de terceiro grau incompletas? Scipione, Del Ferro e Tartaglia. Acho que é assim que se fala. Para nomes difíceis, mas aí está. Letra B. Dê exemplos de possíveis equações que podem ser resolvidas pelo método determinado por Tartaglia e de equações que podem ser resolvidas pelo método de Scipione. Pode ser x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1 igual a 0, x ao cubo menos x ao quadrado mais 3 igual a 0, e de Scipione, x ao cubo menos x mais 2 igual a 0, e x ao cubo mais 3x mais 1 igual a 0. Se vocês podem pesquisar outros exemplos, tá bom? Segundo o exemplo, o livro continha métodos para a resolução de equações de terceiro grau e do quarto grau completos. Dê 2 exemplos de cada um desses tipos de equações. Então, pode ser x ao cubo 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a 0, ou 3x ao cubo mais 2x menos 5x menos 4 igual a 0, ou 4x à quarta mais 2x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0, ou x à quarta menos 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Você pode colocar pausa aí para corrigir, tá bom? Página 136. As expressões algébricas são aquelas em que são usadas letras e números. Em uma expressão algébrica, as letras são chamadas de variáveis. Em uma expressão algébrica, ao substituirmos as variáveis por números e efetuarmos os cálculos indicados, obtemos um valor numérico dessa expressão. Uma equação ela é uma igualdade em que aparece uma ou mais letras que são chamadas incógnitas. Polinômio é uma expressão algébrica escrita como adição algébrica de monômios. Cada um dos monômios que o compõe é chamado termo do monômio. Na multiplicação de monômios, calculamos o produto entre os coeficientes e depois entre as variáveis da parte literal. Então, aqui seria 5 vezes 2, 10ac ao quadrado. E aqui seria 3 vezes 6, 18xy ao quadrado, zt. Página 137. Aqui seria 7 ao quadrado, b ao quadrado. Aqui ficaria x ao cubo, y à sexta, dividido por 27k ao cubo. Aqui seria 10xm mais 5m, ax menos ay, mais bx menos py. Aqui, simplificando, 12 dividido por 3, 4. 5 menos 2 ao cubo, b menos b é 0, 3 menos 1, 2. Aqui, simplificando, 8x ao cubo y, 2xy. E aqui a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado e a ao quadrado menos b ao quadrado. Essas são as 3 fórmulas que você não pode esquecer, tudo bem? Vocês irão resolver agora a atividade das páginas 195 a 200. E na próxima aula a gente continua no último conteúdo falando sobre possibilidades. Tudo bem? Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!